Shalom. Shalom, nós vamos começar a segunda parte do estudo de hoje sobre o livro de Revelação. E nós estamos também fazendo transmissão via WhatsApp, então nós estamos estudando sobre o livro de Hazon. Se escreve C-H-A-Z-O-N, como se fosse Chazon, mas o CH pronuncia R, então é Hazon. Então o livro de Hazon no hebraico, Guiliana no aramaico, Revelação no português, Apocalipse no grego, é um livro que traz uma bênção no capítulo 1, verso 3. Então, nós vamos fazer uma oração desse segundo momento e vamos ler justamente essa parte do versículo de número 3, que traz uma bênção dizendo: abençoado aqueles que lê, abençoado aquele que lê, e abençoado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui é uma bênção para quem lê, para quem ouve, para quem guarda as palavras que estão escritas, porque o tempo se aproxima, está próximo. Então vamos orar. Senhor, em nome de Yahushua HaMashiach, derrama sobre nós esta bênção, porque nós estamos lendo, estamos estudando as palavras desta profecia, que nós possamos guardá-la para utilizar nos momentos adequados. Nos dê, Senhor, revelação, a revelação de Yahushua HaMashiach, aquilo que Ele tem para nos mostrar. No nome dEle, de Yahushua HaMashiach, te louvamos. Amém. Então, nós lemos aqui o capítulo 1, verso 3, mas nós estamos estudando ainda o verso 1. Por quê? Porque aqui vai vir a chave para a gente entender toda a revelação. É claro que outros versículos vai ser bem mais rápido, mas aqui no capítulo 1 é que vai trazer a chave, que é a revelação de Yahushua HaMashiach, de Yahushua, o ungido, que Elohim lhe deu. Então Elohim deu a Yahushua HaMashiach uma revelação, e ele vai passar para nós mediante o seu anjo, o seu mensageiro, o seu malar, para Yohanan. Então Yohanan vai testificar, vai escrever essas palavras, para que os servos de Yahushua alcancem essa revelação das coisas que estão destinadas a acontecer e de forma rápida. Em algumas diz assim, as coisas que brevemente devem acontecer. Eu prefiro essa versão que diz as coisas que de forma rápida vão acontecer. Por quê? Porque quando a gente lê o livro de Revelação, de Apocalipse, a gente vê que aqueles eventos finais, eles acontecem de forma rápida, porque a gente entende ali um período de 7 anos, em que durante 3 anos e meio haverá um acordo de paz, e no meio desses 3 anos e meio vai haver uma quebra disso, e haverá um período de grande perseguição, de grande tribulação em 3 anos e meio. Então, que é dentro da história da humanidade, de milênios, é um período breve, então vai acontecer de uma forma rápida. Então, não, é interessante dessa maneira, porque às vezes quando a pessoa lê assim, as coisas que breve devem acontecer, é que se fossem acontecer naqueles dias que Yohanan ainda estava vivo. Então é importante te entender esse contexto. Então, o livro aqui fala de uma revelação. Essa revelação são das coisas que estão destinadas a acontecer de forma rápida.
Quem vai trazer essa revelação é Yahushua HaMashiach. Como ele vai trazer essa revelação e ele está envolvido nessa revelação, acaba que essa revelação também revela coisas sobre ele, sobre Yahushua HaMashiach. E é interessante que o livro de Giliana, o livro de revelação, o livro de Razon, vai trazer para a gente muitas coisas com relação ao Messias. E a gente sabe que, como está em 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, que se alguém pensa que conhece alguma coisa, não conhece ainda como convém conhecer. Então, a gente que pensa que conhece Yahushua HaMashiach, ainda não conhece como convém conhecer, ou seja, podemos conhecer mais e mais e mais e mais dele. Então, nesse livro, vem também a revelação do próprio Yahushua HaMashiach. Entenda, o livro vai tratar da revelação dessas coisas, mas ele vai estar envolvido nessa revelação. Então a gente acaba conhecendo mais dele nesse livro. Então também passa a ser não só a revelação de Yahushua sobre as coisas que estão destinadas a acontecer de forma rápida, mas também uma revelação sobre Yahushua HaMashiach. Então é interessante esse outro aspecto. E aí muitas pessoas têm curiosidades no livro de Revelação, o pessoal conhece como Apocalipse. As curiosidades muitas vezes são sobre o número da besta, sobre o anticristo, sobre a Babilônia, quem é aquela grande Babilônia. Então, muitas curiosidades são curiosidades com relação ao lado, vamos dizer assim, negro, vamos dizer assim, o lado escuro, o lado oculto, vamos dizer na verdade, o lado do mal, vamos dizer assim, o lado em escuridão, em trevas. Então, e poucas pessoas, ou quase a gente não vê, elas terem curiosidade no Apocalipse em conhecer Yahushua HaMashiach. Primeiro, porque elas já se acham que elas já conhecem o suficiente. Então elas não entram no livro de Revelação com o objetivo de conhecer Yahushua. Ela muitas vezes vai entrar ali para conhecer as tragédias que estão por vir, para ver a questão de quem é a besta que sobe das águas, a besta que se levanta da terra. Então muitos estão focados nessas coisas, mas o livro começa com revelação de Yahushua HaMashiach. Então é interessante te ver que Yahushua HaMashiach vai revelar aquilo que o Pai deu a ele sobre as coisas que estão destinadas a acontecer de forma rápida. E no meio dessa revelação toda está o Messias. Então começa a primeira visão de Yohanan, não é a besta. A primeira visão de Yohanan não é a grande prostituta. A primeira visão dele é de Yahushua HaMashiach, uma visão tão tremenda que lança ele no chão, ele cai como que morto. Agora veja, Yohanan este é aquele discípulo amado, né, que no Messias colocava a cabeça no peito, reclinava a cabeça, quer dizer, intimidade. Agora veja, tão íntimo quando estava aqui na terra, mas nessa nova dimensão que o Messias está, que é a espiritual, quando Yohanan vê, não é como aquele que ele colocava, que é aquele que ele estava em intimidade, mas é aquele que diante do qual ele cai como que morto, diante do impacto da kavod do Messias, do esplendor do Messias. Então, irmãos, vamos mudar a perspectiva. Nosso primeiro objetivo no livro de Revelação é conhecer mais do Messias, é conhecer mais do Pai, é conhecer mais da mover da Ruach HaKodesh, o que é que a Ruach fala
Querrilot, as congregações, é a gente crer naquilo que está preparado para nós, a nova Jerusalém que desce dos chamai dos céus. Então, mudar essa perspectiva, tirar essa questão do medo, essa questão de trevas, e buscar entender no livro de Revelação a revelação de Yahushua HaMashiach. Então o livro começa, por isso que nós estamos levando um tempo nesse primeiro versículo, para quebrar todo um conceito embutido de anos, para evitar que as pessoas entrem nesse livro. Porque nesse livro vai mostrar que os servos do Messias, eles guardavam os mandamentos de Elohim e a fé em Yahushua. Então esse livro vai mostrar que eles tinham essas duas características, que eles guardavam os mandamentos e a fé em Yahushua, ou seja, eles não entendiam que a tal da graça que o pessoal fala anulou o nosso dever para com os mandamentos, porque eles entendiam que o favor é merecido, a misericórdia de Elohim, a verdadeira misericórdia de Elohim, não anulou os mandamentos, mas nos capacitou para buscarmos viver em obediência. Então, por isso, o livro de Revelação vai trazer textos falando que eles eram fiéis na guarda dos mandamentos e na fé em Yahushua HaMashiach. Então, por isso que muitos não focam neste livro, porque querem levar as pessoas a pensarem de uma outra maneira. Mas, como caminhamos, em direção a esse futuro, nós precisamos conhecer mais sobre esse texto. Vou estar aqui postando essa introdução no grupo do WhatsApp. Então, esse livro trata da revelação, de Yahushua ungido, HaMashiach, que Elohim lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que estão destinadas a acontecer de forma rápida. Já em outra versão, as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando o seu mensageiro, o seu malar, notificou a seu servo Yohanan. A palavra no hebraico é eved, que é servo. As pessoas muitas vezes utilizam no português a palavra ministro, porque quer enfeitar o pavão, E hoje muito o termo ministro remete à ideia de status, mas no original o termo se refere a servo, a um serviço de um servo. E aí eu vi o verso 2. Que aqui está muito ruído por causa da questão da eleição. Bem, o qual testificou Yohanan, Yohanan testificou da Davá de Elohim. Desculpe, está muito barulho aqui. O qual testificou da Davá de Elohim e do testemunho de Yahushua HaMashiach de tudo o que viu. Então, logo na introdução do texto, tá muito barulho, Logo na introdução do texto, o que é que nós percebemos aqui? Duas coisas. Que o que Yohanan testificou, ele testificou da Davá de Elohim, do Davá de Elohim, que Davá é masculino, do Davá de Elohim, ou seja, da palavra de Elohim, e do testemunho de Yahushua HaMashiach. E aqui é que vem a grande curiosidade. Bem, testemunho de Yahushua é o Novo Testamento, a Brit Hadashah, é o que o Messias veio fazer, as boas novas.
Então Iohanan testificou sobre as boas novas, e Iohanan também testificou da palavra de Elohim. Ora, se o testemunho de Yahoshua se refere ao Novo Testamento, a palavra de Elohim aqui era uma expressão para se referir ao que as pessoas hoje chamam Antigo Testamento. Então, Iohanan vai testificar tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então, nesse livro vai aparecer cumprimentos de coisas do Antigo Testamento, que as pessoas chamam Antigo Testamento, mas da Torá, dos profetas, dos Salmos, e coisas do que chamamos Novo Testamento, que é a Brit Hadashah. Então, ele vai aqui testificar da palavra de Elohim e do testemunho de Yahoshua. Ele vai trazer coisas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que vai estar aqui nesse momento, nesse livro, se cumprindo. Eu queria ler para vocês como a Bíblia, na linguagem de hoje, traduz esse capítulo 1, verso 1. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim: neste livro estão escritas as coisas que Yahoshua, eles chamam Jesus Cristo, né? Então, neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Aí vai assim: Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. É assim que está na Bíblia, na linguagem de hoje, capítulo 1, verso 1. Bem, nós evitamos usar os nomes modificados, procuramos usar os nomes mais próximos do original hebraico, da época. Bem, vamos então ver o seguinte. O que foi que Iohanan viu? Né? Que coisas são essas que ele testificou? Né? Aí o verso 1 diz: as coisas que estão destinadas a acontecer de forma rápida. Já em outra versão diz assim: as coisas que brevemente devem acontecer. O outro deve: as coisas que devem ser feitas de forma rápida. E outra versão diz: o que precisa acontecer logo. Então, mas eu acredito que essa expressão se refere ao tempo do fim, ou seja, quando isso começar a acontecer, será desencadeado de forma rápida. Tá? O interessante é que o livro já começa apresentando o Messias como ungido, e nós vimos a questão do ungido. E é interessante que o livro não começa apresentando assim: Yahoshua, o nosso amado, ou Yahoshua, o nosso irmão, ou Yahoshua, o filho de Elohim, ou Yahoshua é o nosso pastor e mestre, ou outros títulos. O livro começa apresentando ele como ungido, porque aqui está se falando sobre um manual do reino. Aqui vai se falar sobre reino, e aqui ele já começa a ser apresentado como rei. Então já começa a ser apresentado como um ungido, que é o rei. Então o Pai revela Yahoshua como ungido, ou seja, o rei prometido, e nesta revelação ele mostra as coisas que devem ser feitas de forma rápida, que acontecerão de forma rápida. Tá muito barulho aqui. É interessante que eu vou parar um pouco para a gente retornar daqui a pouco, porque acho que o barulho, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas já no versículo 5 e no versículo 6 já é apresentado aqui o Messias como rei. Então nós vamos dar uma pausa. O som já parece que já diminuiu.
Então vamos tentar aqui ficar mais perto para a gente captar melhor o som. O pai, ele vai apresentar já o Messias aqui como rei. É a grande expectativa do Messias voltar para reinar. Então já apresenta-se aqui como ungido. E a gente pode ver no versículo 5 e no versículo 6 que fala sobre essa característica do Messias como rei. Diz assim: e da parte de Yahoshua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o Elion Le Malchei, ou seja, Aretz, ou seja, o mais elevado do que os reis da terra. Em outras versões, o principal o principal dos reis da terra. Em outra versão, o príncipe dos reis da terra, quer dizer, o maior rei da terra, o mais elevado dos reis da terra, aquele que tem por nós Ahavá, ou seja, que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez Malhut, o reino, Mamelehet Kohanim. Então, um reino de Kohanim para Elohim, seu pai. Então, aqui, já no primeiro capítulo, no versículo 1, ele é apresentado como ungido, que é o rei. No versículo 5 e no versículo 6, é destacado que ele não é só qualquer rei, é o mais elevado dos reis da terra, e que ele nos comprou com o seu sangue, né? E ele, pelo seu sangue, na verdade, nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino de Kohanim, reino de sacerdotes, para Elohim, seu pai. Então, ele é o rei ungido, o mais elevado dos reis da terra, e fez de nós um reino de Kohanim, de sacerdotes. A ele seja a kavod, o domínio, leolam, leolmei olamim, quer dizer, de um mundo, deste mundo para o outro, ou seja, de eternidade a eternidade, ou pelos séculos dos séculos. Leolmei olamim. Então, deste mundo para o outro. Então, existe essa nossa criação, esse nosso tempo, que ele vai se encerrar quando ser criado o novo céu, a nova terra. Então, este é o mundo, Olam, e depois virá um outro Olam. Esse é o Olam Hazé, virá o Olam Rabá. Então, nesse mundo que nós estamos, até inclusive para o outro mundo. Então, a ele seja a kavod, o domínio de um mundo para o outro mundo, deste tempo para o outro tempo. Entenderam? Então é assim, nós estamos em um mundo, em um Olam Hazé, este mundo agora, e haverá um mundo vindouro, que é o próximo Olam, o próximo mundo. E o Messias, a ele seja a kavod, o domínio de um mundo para o outro. E daí é que foi traduzido como pelos séculos dos séculos, ou de eternidade, que seria esse período, para a próxima eternidade, de eternidade a eternidade. É porque o pensamento ocidental entende a eternidade como se fosse uma linha infinita, no sentido de uma linha reta, enquanto que a eternidade, que é o Olam aqui está falando, é na verdade como se fosse um ciclo. Então é de um ciclo a outro, então é deste mundo para um outro mundo. Então o Messias não é só o ungido, não é só o soberano dos reis da terra, mas ele também nos constituiu um reino de Kohanim para o Pai. E isto é algo tremendo. Não é uma posição simbólica, não é uma posição doutrinária, teórica, mas é uma realidade.
Ele, pelo seu sangue, nos libertou e nos fez, não é que vai fazer um dia, ele nos fez um reino de sacerdotes. Somos um reino de sacerdotes. E ele não vai ser apenas um rei um dia, ele já é o mais elevado dos reis da terra. Então isso é importante nós entendermos isso. Então ele já veio como rei e ele continua como sendo rei, e ele é o mais elevado dos reis da terra. E aí nós estávamos falando desse aspecto do ungido, e falamos que ele foi ungido por Elohim, com a Hakodesh de poder, e baseado ali também em Yeshayahu, Isaías 61, verso 1 a 3. Mas nós falamos que além dessa unção espiritual, o Mashiach também foi ungido. Ele recebeu a unção também de 3 mulheres, como 3 testemunhas. E às vezes as pessoas acham que foi um evento só, mas foram 3 momentos diferentes que ocorreu essa unção. O primeiro evento foi em Lucas capítulo 7, verso 36 em diante, que vamos ler. Vou postar aqui agora no WhatsApp. Eu vou só ouvir aqui um pedaço para tentar ter aqui um retorno como tá, porque se tiver muito barulho aí eu vou ter que depois gravar de novo, né? Então, esse livro trata da revelação, ele é ungido, né? A Mashiach, que Elohim deu. Eu acho que dá para ouvir sim. Então vamos para Lucas. Então em Lucas capítulo 7, verso 36, vai falar aqui de um papel de uma mulher que ungiu os pés do Messias. E isso tem toda uma implicação profética muito importante. Por quê? Porque vejam, poderiam ter sido homens que tivessem ungido o Messias com óleo. Nós temos o papel de Yohanan, que foi ali com a água, e aí a Ruach HaKodesh veio sobre ele. Mas, e foi o próprio Elohim que o ungiu, não foi o Yohanan, foi Elohim que o ungiu com a Ruach HaKodesh de poder, mas foi naquele dia. Agora, nós vamos ver o papel de 3 mulheres, e o pecado entrou quando o inimigo, Satã, ele tentou ravar Eva no Éden, no Gan Éden, no paraíso. E ali, ao ser tentada a mulher, a estratégia do inimigo é que tanto a mulher como o homem fossem mortos naquele dia. Mas aí o Senhor deu uma estratégia redentiva, uma promessa, e disse que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, e disse que a serpente iria atacar esse descendente da mulher no calcanhar. E o calcanhar fica onde? Fica nos pés. Então, qual parte profética seria usada para esmagar a cabeça da serpente? Os pés. Então, daí a importância profética dos pés do Messias serem ungidos. E ungidos por mulheres, porque esta palavra foi dada para a mulher no Gan Éden. Então, vamos ver aqui o texto, Lucas 7,36. Um dos purushim, um dos fariseus, convidou-o para comer com ele, Lucas 7,36. E entrando em casa do parushi, do fariseu, reclinou-se à mesa, e eis que uma mulher pecadora, veja, tinha que ser uma mulher de um passado pecador, uma mulher pecadora, porque aqui refletia o papel de ravar Eva,
porque Eva estava em pecado. E a ela foi dada a palavra profética que viria da descendência dela, aquele que esmagaria a cabeça da serpente e que a serpente feriria no calcanhar. Então, eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa da casa do Paruche, veja que a mesa se remete a comer, e a queda veio por comer do proibido. E agora volta-se para uma cena em que envolvia comer, comida, era um jantar, uma ceia, e ali vai acontecer algo profético. Então, como um contraponto, um paralelo daquilo que aconteceu no Ganério. Então, quando ela soube que ele estava à mesa, veja, irmãos, ele ainda estava à mesa na casa do Paruche, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo e, entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Então aqui houve uma unção de Yahushua e uma unção nos pés. E aqui de uma mulher que estava em arrependimento, em quebrantamento, em humildade. E isso é uma afronta ao orgulho, uma guerra contra o orgulho, a soberba do pecado. Bem, mas ao ver isso, o Paruche, que o considerava, falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, fosse Navi, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Então ele achava que o Messias não conhecia aquela mulher, que ele não tinha um conhecimento devido, só que o Messias conhecia, e conhecia muito mais. E voltando-se para a mulher, disse a Shimon. Agora o Senhor volta-se, olha para a mulher, e aí diz para ele: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste águas para os pés, mas esta com as lágrimas os regou, e com os cabelos os enxugou. Não me deste beijo, ela, porém, desde que entrou, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, que era para o homem ter feito, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés, com algo caríssimo, ungiu os meus pés. E aí, nesse texto, deixa claro que Yahushua não foi ungido na cabeça por um homem religioso, um paruche, mas foi ungido nos pés por uma mulher pecadora. Esse texto é muito interessante, porque aqui mostra esse confronto. O Messias jogou na cara do fariseu aquilo que ele não recebeu do fariseu. E o que é que nós temos negado a Yahushua? O que é que nós deveríamos ter dado ao ungido e não demos? Então o Messias cobra, irmão. O Messias cobrou até o beijo que não recebeu. O Messias cobrou as águas de lavar o pé que não recebeu. Cobrou o óleo que era para perfumar a cabeça dele e não foi dado. Então até o beijo o Messias cobrou. Então não se engane, o Messias, ele avalia, ele cobra. Como está o nosso nível de doação ao Messias? Então essa mulher, ela fez algo tremendo, profético ali nos pés do Messias. Além disso, nós temos, isso foi em Lucas 6, logo no período inicial do ministério do Messias, em Lucas 6, muito tempo antes da morte dele, muito tempo.
Mas agora nós vamos ver um evento que aconteceu já perto da morte do Messias. Isso está em Yohanan, capítulo 11. João, capítulo 11, verso 2. Diz assim: E Miriam, cujo irmão Elazar se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então era Miriam, irmã de Elazar, ou seja, de Lázaro. Maria, irmã de Lázaro, que na verdade o nome é Miriam, de Elazar, irmã de Elazar. Isso é Yohanan capítulo 11. Mas temos Yohanan capítulo 12, que vai contar esse evento. Então lá começa no verso 1 dizendo que veio, pois, Yahoshua 6 dias antes de Pessah a Betânia, onde estava Elazar, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia, Marta servia. Então aqui a gente observa que era ali onde estava Elazar, Marta servia, e faltavam 6 dias para Pessah. Então esse evento falta 6 dias. O outro evento de Marcos, que é outra mulher, que em Marcos 14, verso 1 diz: ora, dali a 2 dias era Pessah. Então, o jantar que Yohanan fala, faltava 6 dias para Pessah. O jantar que Marcos 14 fala, faltava 2 dias para Pessah. São jantares diferentes. Então vamos voltar para o de Yohanan, João capítulo 12, verso 1. Veio, pois, Yahoshua 6 dias antes de Pessah para Betânia, onde estava Elazar, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe uma ceia, Marta servia, e Elazar era um dos que estavam à mesa com ele. Então Miriam, que é a irmã de Marta, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, veja, já é nardo puro. Então é interessante que aqui diz o elemento, né? O outro diz que era bálsamo, e esse já fala que era um bálsamo mais especifica do que era de nardo puro e de grande preço, e ungiu os pés de Yahoshua. Então pela segunda vez ele é ungido nos pés, agora já próximo da morte. Ungiu os pés de Yahoshua e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Yehudá, do litoral de Iscariote, que é Judas Iscariotes, mas é Yehudá o nome dele, um dos seus talmidim, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 moedas e não se deu aos pobres? Veja que Yehudá não queria que Yahoshua tivesse sido ungido nos pés, mas quem que estava em Yehudá? Hassatã falando, porque sabia que eram os pés que ia esmagar a cabeça da serpente. Verso 6: ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois, Yahoshua: deixai-a para o dia da minha preparação para a sepultura, o guardou. Então ele, o Messias, revelou que aquela unção dos pés era para o dia da sepultura, era o dia que ele ia morrer e ser sepultado, porque ali na sua morte, sepultura e ressurreição, ele esmaga a cabeça da serpente. A ele diz: porque os pobres sempre os tendes com vocês, mas a mim nem sempre me tendes. Então isso foi o verso 8. Então ele acabou de ser ungido novamente e por uma outra mulher.
E aí o que é que acontece em seguida? No versículo 12, veja a sequência dos fatos. Ele é ungido, e agora no versículo 12 diz: no dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer que Yahoshua vinha a Jerusalém, a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hoshana, Hoshana, Baruch haba beshem Yahweh, Melech Israel. Então salva-nos, bendito o que vem em nome de Yahweh, Rei de Israel. Então declara aqui o Mashiach, o enviado de Yahweh para reinar sobre Israel. Ele foi ungido no dia anterior e no outro dia proclamado rei por multidões que estavam ali na entrada de Jerusalém. Então vemos que em Bereshit, em Gênesis, capítulo 3, verso 15, está o texto que eu falei: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então daí as duas mulheres ungiram os pés de Yahoshua HaMashiach. Um bem lá no início, em Lucas 6, e outro já aqui, faltando 6 dias para a morte do Messias. Bem, mas faltando 2 dias para a morte do Messias, ele agora foi ungido, mas agora não nos pés, mas na cabeça. E olha a ousadia desta mulher, porque faltou homem que fizesse, então ali foi a mulher, e tinha que ser por causa da origem, por causa lá de Bereshit. Então vamos para Marcos capítulo 14, verso 1. Ora, dali a 2 dias era Pessa, isto é, a festa de Matzá, e os principais Kohanim e os professores da Torá andavam buscando prender Yahoshua à traição para o matarem. Então já estava ali decidido matar. Pois eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, Beit-Ânia, reclinado à mesa em casa de Simão. Então aqui foi um jantar já na casa de Simão. No aramaico, a palavra, uma mesma palavra, ela tem 2 sentidos. Ela pode ser pronunciada como grabá, que quer dizer odre, vaso de pele, é um vaso de pele, odre. Então faz a referência à pele, mas é um odre. Então é quem fabrica odre, fabrica garrafas, jarros, vasos de pele. E a mesma palavra pode ser pronunciada como garbá. Então uma é grabá e outra é garbá, a pronúncia, mas a escrita é igual. E essa segunda pronúncia, ela significa leproso. Então, as traduções para o grego levou o sentido de leproso. Então diz que ele estava na casa de Simão, o leproso. Olha, irmãos, não tem nada a ver. Simão leproso, se ele fosse leproso, ele estava lá afastado. Aqui não é o leproso, ele era o fabricante de jarros, de vasos. E a gente vai entender isso, porque a mulher vai vir também com um vaso. Então, na casa desse homem, que era fabricante de jarros, de vasos, de odres, veio uma mulher que trazia um vaso também, mas ela trazia um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro de grande preço. E quebrando o vaso, porque o vaso era lacrado na tampa, não é de tarrachar como a gente tem hoje, então se fazia ali e colava com produto, às vezes com a cera, com material que grudava. Então ela quebrou o gargalo, o selo ali, quebrou ali para usar. E aí ela quebra o lacre, quebra a parte que veda,
porque tinha que ser bem vedado para não exalar o perfume. Então era ali totalmente lacrado, colado. Então aí ela quebra. E aí ela quebra aquela parte ali do vaso, e derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Então aqui não foi no pé, foi na cabeça. Mas alguns houve em si, que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se faz este desperdício do bálsamo? Então achou ali um desperdício, pois podia ser vendido por mais de 300 moedas. Deixa eu postar aqui no grupo. Pena que esse áudio ficou grande. Eu demorei e possa ser que não vá, porque tem um limite. Aí vou ter que depois dividir. Não vai dar para mandar esse áudio agora. Então, dando sequência. Então aqui fala que essa mulher, ela derramou o óleo, ungiu a cabeça do Messias. E aquilo foi profético. E o Messias também entende isso. Porque no verso 5 diz assim: pois podia ter sido vendido. Eu vou ler no verso 4. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram. Eles ficaram indignados. Indignados não fala de uma forma educada. Indignados fala de uma forma bruta. Então eles se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de bálsamo? Deu uma cortada na mulher, a mulher fazendo uma coisa espiritual, no mover da Ruach HaKodesh. Pois podia ser vendido por mais de 300 moedas. Imagine, quase um ano de salário, que se daria aos pobres. E bramavam contra ela, bramavam, esbravejavam contra ela. Então imagina a situação que aquela mulher ficou. E a Yoshua, porém, disse: deixai-a. Por que a molestar? Imagine o nível que esses homens estavam hostilizando essa mulher. Mas o Messias defende a mulher e diz: ela praticou uma boa ação para comigo. Então deu uma dura neles. Vocês estão sem discernimento espiritual. Ela fez uma boa ação para comigo, porquanto os pobres sempre os tende com vocês. Se vocês quiserem ajudar os pobres, vocês podem ajudar a qualquer momento. E quando quiseres, podeis fazer-lhe bem. A mim, porém, nem sempre me tendes, porque ele iria morrer. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então ele revela que aquilo foi algo profético. E realmente, quando as mulheres vão procurar o Messias para poder ungir o corpo dele na sepultura, já estava tarde, então na verdade elas deixaram para fazer depois do Shabat. E aí quando elas foram depois do Shabat, o que acontece? O Messias já havia ressuscitado, e aí acabou que elas não usaram óleo. Mas essa daqui, essa deu certo, porque ela fez antecipado. Porque se ela tivesse guardado isso para ungir ele lá na sepultura, depois do Shabat, não ia dar tempo, porque quando elas chegaram lá, o Messias já tinha ressuscitado. Então o Messias aqui revela: ela fez o que pôde, antecipou-se-me a ungir o meu corpo para a sepultura. Amém. E eu vos digo que em todo o mundo, onde quer que forem pregadas as boas notícias, as boas novas, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então isso aqui foi uma porrada para aqueles homens. Aqueles homens ficariam envergonhados de geração em geração por aquilo que disseram. E a mulher seria honrada, porque ao ser dito o que aconteceu, foi escrito também papelão que eles fizeram. E aqui essa mulher é honrada. Veja a importância que o Messias deu. Nenhum homem ungiu a cabeça do Messias com óleo, mas uma mulher ungiu com óleo. E quando ela ungiu,
os homens recriminaram, os homens molestaram, os homens bramaram contra ela. Mas o Messias disse: onde quer que for pregada as boas notícias, as boas novas, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então o Messias, ele foi ungido por Elohim, lá na imersão, quando Yohanan emergiu. Elohim o ungiu com a Ruach HaKodesh, com poder, conforme Pedro Kefa diz. Duas mulheres também ungiram os pés do Messias, conforme Lucas 7 e Yohanan João 12. E Marcos 14 fala de uma mulher que ungiu a cabeça do Messias. Então, isso é tremendo. Sobre esta questão do rei, do Messias, sendo ali ungido. É interessante que quando o Messias era criança, por cerca de 2 anos, que é quando Herodes manda matar as crianças 2 anos para baixo, o Messias estava numa casa, já não foi lá na tenda onde ele nasceu, mas já foi numa casa. Ali vieram os sábios do Oriente e trouxeram algumas coisas, e entre elas a mirra. E é interessante que após a morte, Nacadimon, Nicodemos, levou mirra e aloés em abundância, cerca de 2 baldes de 18 litros. Como se fossem 2 baldes de 18 litros. Imagine, muito óleo. 2 baldes de 18 litros é muito óleo. Então, e ungiu o corpo do Messias com esses 2 baldes de óleo. Isso está em Yohanan João, capítulo 19, verso 38 a 40. Então, diz o seguinte: depois disso, o Messias já tinha morrido. Depois disso, Yosef de Ramataim, José de Arimateia, que era Talmidim de Yahoshua, discípulo de Yahoshua, embora oculto por meio dos moradores da região de Judá, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Yahoshua, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e o tirou. E Nacadimon, que é Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Yahoshua de noite, foi também, levando cerca de 100 libras, é 34 quilos ou 34 litros, de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Yahoshua e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os moradores da região de Judá costumavam fazer na preparação para a sepultura. Então foi 2 baldes de óleo. Então aqueles lençóis ficaram ensopados, ficaram como se fosse, imagine, chegar a ficar duro de tanto óleo, grosso de tanto óleo. E ainda assim as mulheres queriam ungir também, e aí elas foram preparar depois do Shabat para levar esse produto para aplicar no Messias, como se 2 baldes já não fosse suficiente, mas elas queriam também fazer a parte delas. Mas quando chegaram lá, ele já tinha ressuscitado. Então o Messias, ele foi ungido pela Ruach HaKodesh poder, quer dizer, por Elohim, com a Ruach HaKodesh poder, e depois foi ungido 3 vezes por 3 mulheres, 2 vezes no pé e 1 na cabeça. E existem também os falsos ungidos. O Messias alertou, que está em Marcos capítulo 13, do verso 21 ao 22. Diz assim, Marcos 13, do verso 21 e 22. Então, se alguém vos disser, eis aqui o ungido, que a palavra é essa, ungido. Aí está como um Cristo, mas é ungido. Então, se alguém vos disser, eis aqui o ungido, ou ele ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos ungidos e falsos neviim, ou seja, profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Então, cuidado com os falsos ungidos, porque eles farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Então, como
Também está muito ruído aqui por causa das carreatas e tal. Então nós vamos deixar para amanhã a gente continuar o estudo, porque está muito barulho aqui, muito difícil. Mas vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Yahushua HaMashiach, te louvamos por entendermos mais sobre o ungido e entender o papel importante da mulher para com o Messias, como ele deu dignidade à mulher, como ele deu valor à mulher, e o papel da mulher nessa revelação, nessa atitude de ungir. Inclusive porque a palavra Ruach é uma palavra feminina, embora no português as pessoas usem o Espírito Santo. No hebraico a palavra é Aruach HaKodesh, uma palavra feminina. E o Messias foi ungido com Aruach HaKodesh, um termo feminino. E 3 mulheres o ungiram. Então é muito tremendo essa figura da feminina na unção. Tremendo isso. Te louvamos por esse entendimento. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Shalom, amém.